Seguinte, eu falei no último vídeo com vocês que eu iria analisar o MXRF11 porque eu não falei os pontos importantes dele na hora de colocar ele na nossa carteira do rumo à aposentadoria, porque eu faria uma análise completa dele aqui lendo o relatório gerencial para vocês e é isso que eu vou fazer hoje. Bora analisar o MXRF11, ver se ele está valendo a pena, ver se o preço dele aí tá justo, se tá abaixo ou se tá caro. Bora lá! Abaixando aqui, nós já temos algumas informações dele, como o último rendimento distribuído foi de R$ 0,09 por cota, o dividend yield mensal dele de 0,91%, então o fundo está pagando quase 1% de dividendo, com dividend yield anualizado, né, de 11,44%, que quer dizer aí com uma porcentagem do CDI de 127%, quase 128% aqui do CDI. O fundo é gerido pela XP, tem a taxa de administração de 0,90% ao ano, um patrimônio líquido de mais de 4 bilhões de reais, e aí o fundo, né, com o maior número de cotistas do mercado, que ele tem mais de 1 milhão de cotistas, né? A gente pode ver aqui 1.205.503 cotistas. Mais abaixo aqui a gente vai para o comentário do gestor, que ele fala um pouco sobre o mercado, sobre o que está acontecendo no fundo. Então ele fala aqui que o IFIX apresentou uma queda de 2,59%, o MXRF11, eles sempre comentam aí, né, sobre o crescimento de cotistas, com mais de 1,2 milhões de cotistas. Ele coloca aqui para a gente que o patrimônio líquido do fundo, 80% está alocado em CRIs, que é o que a gente quer, né? A gente está investindo num fundo imobiliário de papel, então a gente entende que esse fundo ele está investindo aí em dívidas imobiliárias. Então, por isso que o foco dele aqui está nos CRIs. Ele também tem 20% do patrimônio líquido em permutas financeiras. Ele fala aqui também um pouquinho sobre a última emissão de cotas, né? Que ele ainda está com uma porcentagem do patrimônio em caixa. Então, ele reforça aqui, ó, a alocação dos recursos da 10ª oferta foram integralizados. 496 milhões em CRIs. Aí ele coloca, ainda ressalta que há um pipeline de CRIs e permutas muito relevante em estruturação para liquidação no final do mês de outubro, de forma que a equipe de gestão espera alocar 100% dos recursos captados em novas operações até o final desse período, em ativos de relação risco-retorno bastante interessantes. Então ele reforça aí, né, que eles já têm um planejamento de alocação do restante dos recursos que eles captaram na 10ª emissão de cotas deles. Aí eles ainda colocam aqui, que eu nem grifei aqui, que eles colocam que no book de permutas foram realizados investimentos de 4 milhões e no de FIIs de 69,5 milhões no HGRU11. Mais abaixo aqui ele coloca que a reserva acumulada dele é de 0,0102 por cota, tá? Então 0,10 aqui por cota, 0,010 por cota. Que é essa reserva acumulada? Quando o fundo ele não consegue pagar os rendimentos normais dele, por exemplo, se ele sempre paga 0,9 de dividendos e acabou que um mês ele gerou um resultado menor que esse 0,09 por cota, ele usa a reserva acumulada para manter o dividendo que ele estava distribuindo. Porque se o dividendo cai, a cota do fundo vai lá para baixo. Então eles tentam manter aí o dividendo sempre regular e sempre tentando aumentar, né? Mas por isso que eles têm essa reserva acumulada para, em caso desses meses aí de baixa, eles manterem o dividendo. Aí o gestor ainda coloca aqui, ó, o resultado na visão da equipe de gestão reflete a relevância posição no instrumento de caixa, que é o que eu falei com vocês, né, que eles ainda têm um caixa muito alto por causa da última emissão de cotas, as novas alocações que ainda não remuneraram durante o mês e pelos índices de inflação mais baixos nos últimos meses que tem impactado na distribuição dos CRIs deles. Isso aí vai mudar, né? Esse relatório aqui é de setembro, então acabou tendo aí uma deflação nesse mês, mas agora a inflação já está subindo, né, quando eu estou gravando esse vídeo, então provavelmente o resultado vai ser maior. Mais abaixo aqui a gente encontra a DRE do MXRF11. O que a gente pode analisar dessa DRE aqui? Primeiro, né, a gente consegue ver aqui, né, as receitas
por permuta, por FII, por CRI e LCI e renda fixa, né, que é o caixa do fundo. E aqui as despesas operacionais, sem despesas financeiras, porque eles não têm aí alavancagem, né? Então, em 2024, até agora, o resultado foi de 310.871.222 e o resultado distribuído foi de 310.651.000. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o fundo, em 2024, ele está tendo mais resultado do que ele está distribuindo. Ou seja, está saudável a operação dele, porque ele está conseguindo manter o dividendo que ele está entregando, ainda está fazendo uma reserva. Quando o fundo ele começa a distribuir mais do que ele está gerando, pode ser aí um sinal vermelho. Por quê? O fundo ele vai acabar uma hora tendo que reduzir o seu dividendo. E com isso a cota vai cair lá embaixo, dependendo aí do que está acontecendo no fundo, pode ser que despenque mesmo e o fundo entre numa crise. Outra coisa bacana que a gente vê aqui no MXRF11, que ele entrega para a gente nesse relatório gerencial, é a composição do portfólio dele, né? Que a gente pode ver que 72,7% está em CRIs, 11% em FIIs, 11% em caixa e 4,5% em permutas financeiras. E a gente vê aqui também a taxa média de aquisição dele no CDI e no IPCA. Então a gente vê que o CDI dele é mais 2,67%, o que quer dizer aí uma taxa abaixo, uma taxa conservadora, por isso que ele é considerado aí por muitos um fundo high grade. Porém, eu considero ele um high grade ele mirando para o middle risk, quase um middle risk. Por quê? Porque ele está focado mais no IPCA e essa taxa aqui de IPCA, essa taxa média de IPCA aqui de 8,27%, para mim já configura um fundo imobiliário de papel middle risk, porque é uma taxa um pouquinho mais elevada. Eu entendo que as operações aqui do MXRF11, os CRIs deles, têm muitas garantias, porém ainda é uma taxa um pouquinho elevada. Então eu posso considerar aí, ele um high grade migrando ali para o middle risk, quase um middle riskzinho. Então, porém, são taxas aí muito boas. Ele está sofrendo aqui um pouco com a marcação de mercado, né, como a gente pode ver. Porém, os próximos CRIs que eles já estão pegando aqui já estão aí sendo IPCA mais 11 e pouco, que eles vão até comentar nesse relatório ainda. Abaixando mais aqui, nós encontramos uma tabela de sensibilidade. Nessa tabela, a gente pode olhar aqui qual que é o nosso retorno de acordo com o valor que a gente compra a cota do MXRF. Vocês podem ver aqui que eles colocaram o valor até 9,36. Eles não estavam esperando que a cota caísse tanto. Então, você comprando a cota dele a 9,36, você tem um yield de IPCA mais 12,12% e um yield de CDI mais 4,84%. Porém, a gente pode olhar aqui que a cota dele está em 9,20. Então, esse retorno aqui é maior ainda para quem está comprando a cota do MXRF11 agora. No próximo relatório, eles provavelmente vão colocar essa tabela de sensibilidade, vão colocar aí o 9,20 e a gente vai poder ver qual que é esse retorno. Mas vocês podem ver que nessa precificação do MXRF11, a gente está tendo um retorno muito alto, que é difícil encontrar o MXRF11 sendo negociado por esse valor. Eu já vou falar aqui sobre preço, no final eu vou falar sobre o preço dele, para a gente saber se ele está valendo a pena realmente, se está com valor realmente baixo ou não. Então, bora continuar aqui no relatório dele. Nessa parte aqui, eles colocam as novas alocações que eles estão fazendo no book de CRIs, que igual eu falei para vocês, eles estão fazendo agora, né, alocações com a taxa média do IPCA ou do CDI um pouco mais alta. E eles reforçam isso aqui, ó. As novas alocações do mês possuem taxas superiores às médias do book de CRIs. Ou seja, ele está tomando mais risco, colocando taxas maiores para rentabilizar mais o cotista. Isso aí, você me pergunta, pô, mas isso é bom ou ruim? Depende. A gente tem que analisar a fundo essas operações para ver se realmente tem um pouco de segurança mesmo tendo taxas maiores. Então, eu não vou adentrar muito nessas operações aqui agora, a gente está fazendo uma análise dele mais superficial, mas nem tão superficial assim, né? A gente está lendo mesmo o relatório gerencial para ver o que está acontecendo, mas essa análise de operações aí é bem mais complexa, é bem mais complicado
e eu acho que não vale a pena estar falando nesse vídeo. Se vocês quiserem eu falo sobre isso em outro vídeo, mas aí já é uma análise muito mais profissional. Aqui ele fala um pouquinho mais do portfólio de CRIs deles. Eles têm aqui 28,71% no imobiliário residencial, 20% no varejo alimentício, 6% no varejo, 3% no agronegócio, 8% em shoppings. Igual ele já colocou aqui, né, 79% no IPCA+, e 20% no CDI. Tem também aqui o vencimento dos contratos. A gente pode ver aqui que 62% vence depois de 2031, então é um prazo longo aí, né, a maioria dos contratos, então isso passa mais segurança para a gente. E outro ponto que eu gosto muito do MXRF11 é porque ele é um fundo pulverizado. O que isso quer dizer? Ele tem muitos CRIs, então ele consegue diluir muito o seu risco. A porcentagem do seu patrimônio líquido é muito diluída nos seus CRIs. Então a gente pode ver aqui que o maior CRI que ele tem aqui, que mais afeta o patrimônio líquido dele, é de 5%. Então, se esse CRI aqui tiver inadimplência, tiver algum problema, vai afetar 5% do patrimônio líquido do fundo. E abaixo desses 5%, você vê aqui 3%, 2%, 1%, 0,90%. Então, é um fundo muito pulverizado, o que passa mais segurança para a gente caso tenha alguma inadimplência no fundo. No restante do relatório, o fundo ele fala um pouquinho também mais sobre as permutas financeiras deles, sobre os FIIs que ele tem, porém, o foco dele são os CRIs, então eu analiso majoritariamente os CRIs, porque ali compõe 80% do portfólio, é o que realmente vai fazer a diferença se acontecer algum problema, né? Então eu nem vou estar falando sobre o restante aqui, porém o principal aqui para vocês, o que vocês têm que saber, eu passei aqui para vocês. Então, resumindo, né, ele é um fundo muito pulverizado, que você não, se tiver alguma inadimplência, o fundo não vai sofrer muito. É um fundo com uma gestão boa, aloca bem os recursos, tem taxas boas, então aí um high grade mirando por middle risk. Então é um fundo confiável aí que já tem mais de 1 milhão de cotistas, patrimônio líquido de 4 bilhões, ele tem uma boa liquidez, então é um fundo aí muito bom para quem está buscando fundos de papel. Agora vamos falar aqui sobre o preço dele. O que eu acho desse preço de 9,20 dele? A gente pode entrar aqui no Status Invest e olhar que o PVP dele está em 0,97%. Ele está aí com 3% de desconto, é um desconto muito bom. O MXRF11 ele não costuma estar em desconto, ele foi negociado por muito tempo bem acima do seu valor. Ele estava sendo negociado, acho que esse ano ainda, no início do ano, estava sendo negociado a R$11, então ele está assim um valor muito bom. Então, para quem gostou dele, para quem fez a análise dele, abriu o relatório gerencial aí, leu tudo certinho, viu esse vídeo aqui, entendeu melhor sobre o relatório e gostou do fundo, nesse valor é sim um bom preço para pegar o MXRF11, vai ter um retorno muito bom e, na minha opinião, vale a pena. Não é uma recomendação de compra, é uma recomendação de estudo. Se você gostou dele, você investe. Então foi isso a análise aqui do MXRF11. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado vocês a entender melhor o MXRF11, entender como que ele distribui dividendos, né, de onde que ele tira essa receita, se ele é um fundo seguro, quais as taxas dele. Eu espero que tenha ajudado. Se você quer que eu analise algum outro fundo imobiliário específico, deixa aqui nos comentários que eu vou estar analisando. Se você quiser que eu fale de alguma outra coisa, numa análise específica, também deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos e fazendo o que vocês querem, que vocês que mandam nesse canal aqui. Fechou? Então, deixe seu like, se inscreve no canal e tamo junto.